Nervoso. Tenho andado terrivelmente nervoso. Ando com os nervos à flor da pele. Mas por que insiste que estou louco? A doença intensificou meus sentidos, principalmente minha audição. Escutei todas as coisas no céu e na terra. Escutei muitas coisas do inferno. É impossível dizer em que momento a ideia penetrou em meu cérebro. Porém, uma vez concebida, perseguiu-me dia e noite. Eu gostava do velho. Nunca me fizera mal, nunca me ofendera. Acho que era seu olho. Sim, era isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, um olho azul claro velado pela catarata. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue gelava, e assim, pouco a pouco, tomei a decisão de tirar a vida do velho, e desse modo me livrar daquele olhar para sempre. Ora, eis o problema. Imaginais que estou louco. Loucos nada sabem, mas deveria ter me visto. Deveria ter visto quão sabiamente procedi, com que cautela empenhei-me na tarefa. Nunca fui tão bondoso com o velho quanto na semana toda que antecedeu seu assassinato. E toda noite, perto da meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e a abria. E depois, após ter aberto uma fresta suficiente para minha cabeça, introduzia por ela uma vela, e então enfiava a cabeça. Ah, teria rido em ver com que astúcia eu a enfiava. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, de modo que não perturbasse o sono do velho, até um ponto em que conseguisse enxergá-lo deitado em sua cama. Ah, um louco teria mostrado tamanho discernimento, e depois, quando minha cabeça estava dentro do quarto, eu o iluminava melhor, cautelosamente, iluminava o suficiente apenas para que um único facho estreito pousasse sobre o olho vulturino, e assim procedi por 7 longas noites. Mas encontrava o olho sempre fechado, e era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que me perturbava, mas seu mal olhado. E toda manhã, quando o dia raiava, eu entrava audaciosamente em seu aposento e falava corajosamente com ele, chamando-o pelo nome em um tom amistoso e lhe perguntando como passar a noite. Quando chegou a 8ª noite, tomei uma preocupação mais do que costumeira ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos em um relógio seria mais rápido do que minha mão. Nunca antes daquela noite eu sentira toda a extensão de minhas capacidades, de minha sagacidade. Eu mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta de pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com meus atos e pensamentos secretos. Cheguei até a rir com a ideia, e pode ser que houvesse me escutado, pois moveu-se no leito subitamente, como que assustado. Ora, pensaria que talvez recuei, mas não. Seu quarto estava escuro como breu nas trevas espessas, de modo que eu sabia que era incapaz de enxergar o vão da porta, e continuei a empurrá-la. Mais um pouco, mais um pouco. Eu já enfiara toda a cabeça, e estava prestes a iluminar o quarto, quando meu polegar escorregou no ferrolho, e o velho se aprumou na cama, gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel e sem nada a dizer. Por 1 hora não mexi um músculo, e nesse meio tempo não o ouvi voltar a se deitar. Ele continuava sentado na cama, escutando atentamente, exatamente como eu ficava a fazer, noite após noite. Em seguida, escutei um ligeiro gemido, e soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou pesar, oh, não! Era o som baixo e abafado que se ergue do fundo da alma quando oprimida pelo medo. Eu conhecia o som muito bem. Eu conhecia o sentimento que inquietava o velho e me apiedei do homem, embora em meu íntimo risse. Sabia que ele estava acordado desde o primeiro leve ruído, quando se virava na cama. Seus medos haviam a partir desse momento crescido dentro dele. Estivera dizendo a si mesmo: não é nada, apenas o vento na chaminé, apenas um camundongo correndo pelo soalho. Sim, ele estivera tentando se tranquilizar com esse tipo de suposições, mas descobrira que fora tudo em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao dele se aproximar, acossara-o com sua sombra negra e se lançara sobre a vítima, envolvendo-a. E foi a influência fúnebre da sombra despercebida que o levou a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo, muito pacientemente, sem ouvi-lo se deitar, resolvi iluminar o quarto ao menos um pouco. Desse modo, o iluminei até que finalmente, um único facho tênue como um filamento de teia brilhou através da fenda e pousou sobre o olho vulturino. O olho estava aberto e senti a fúria crescer dentro de mim ao fitá-lo.
Enxerguei-o com perfeita nitidez, todo ele de um azul desbotado, com o véu hediondo a cobri-lo que gelou meus ossos até a medula. Nada mais podia se enxergar do rosto do velho ou de sua pessoa, pois dirigia a luz como que por instinto precisamente sobre o ponto maldito. Chegava aos meus ouvidos um som baixo e surdo, como que faz um relógio envolto em algodão. Esse som eu também o conhecia bem. Era o batimento do coração do velho. Isso aumentou minha fúria, como as batidas do tambor que estimulam a coragem do soldado. Mas, mesmo então, me refreei e permaneci imóvel. Mal respirava, segurava a vela sem um movimento. Nesse meio tempo, o infernal tamborilar do coração aumentava, fui ficando mais rápido e mais alto a cada instante. O terror do velho devia ser extremo, ficava mais alto a cada momento. E agora, na calada da noite, em meio ao pavoroso silêncio daquela antiga casa, um ruído assim tão estranho enervou-me ao ponto de um terror incontrolável. E contudo, por mais alguns minutos, refreei-me e permaneci imóvel. Mas o batimento ficava mais alto. Achei que o coração fosse explodir. Então, uma nova angústia tomou conta de mim. O som alcançaria os ouvidos de algum vizinho. A hora do velho chegara. Com um poderoso urro, soltei a vela e pulei no quarto. Ele deu um grito. Apenas um. Numa fração de segundo, arrastei-o ao chão e esfaqueei-o. Então sorri alegremente, vendo a façanha telecumprida. Mas por vários minutos o coração seguiu batendo com um som abafado. Isso, entretanto, não me perturbou. Não seria escutado através da parede. Enfim cessou. O velho estava morto. Soltei a faca e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto como uma pedra. Pousei a mão sobre o coração e a mantive ali por vários minutos. Não havia pulsação. Seu olho não mais me incomodaria. A noite avançava e trabalhei com presteza, mas em silêncio. Antes de mais nada, desmembrei o cadáver. Decepei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Em seguida, abri um pequeno armário do quarto e coloquei tudo em meio a tecidos e cobertas do velho. Depois fechei as portas e arrumei tudo com tal perícia, com tal astúcia que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia ter detectado alguma coisa errada. Após ter dado cabo de todas essas tarefas, eram 4 da manhã, ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino badalou a hora, uma batida se fez ouvir na porta da rua. Desci para atender com o coração leve, pois o que tinha eu agora a temer? 2 homens e uma mulher entraram e se apresentaram com perfeita polidez, como agentes de polícia. Um grito ouvido por um vizinho durante a noite. Isso levantara a suspeita de algum crime. Alguém dera queixa na delegacia e os policiais haviam sido mandados para dar uma busca na casa. Sorri, pois tinha eu a temer. Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, expliquei, fora proferido por mim mesmo, em um sonho. O velho, acrescentei, se achava ausente no interior. Levei meus visitantes por toda a casa, conduzi-os enfim ao quarto dele. Mostrei-lhe suas posses valiosas, em segurança, intocadas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e insisti que ficassem ali descansando de sua faina. Enquanto de minha parte, com a irrefreável audácia de meu triunfo perfeito, punha meu próprio banco exatamente em frente ao armário no qual repousava o corpo da vítima. Os policiais se deram por satisfeitos. Minha conduta os convencera. Eu estava singularmente à vontade. Sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, conversaram sobre coisas familiares. Porém, em pouco tempo senti que empalidecia e desejei que partissem. Minha cabeça doía e era como se um sino repicasse em meus ouvidos. Mas eles continuavam sentados, conversando. O sino tornou-se mais distinto, continuou e tornou-se mais distinto. Falei com o maior desembaraço para me livrar da sensação, mas ela continuou e ganhou materialidade, até que finalmente descobri que o ruído não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvida, eu agora ficava muito pálido, mas falava com maior fluência e levando a voz. Contudo, o som aumentou e o que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado, acelerado, muito parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Fiquei sem ar, e contudo os policiais nada ouviam. Falei com maior rapidez, mas o ruído aumentava e aumentava. Fiquei de pé e discuti trivialidades, em um tom esganiçado e gesticulando violentamente. Mas o ruído aumentava e aumentava. Por que eles não iam embora? Andei pelo quarto de um lado ao outro com pesadas passadas, como que enervado até a fúria sob o escrutínio dos homens. Mas o ruído aumentava e aumentava. Oh Deus, o que podia fazer? Girei o banco sobre o qual estivera sentado e arrastei-o sobre o piso. Mas o ruído se elevava acima de tudo e continuava a aumentar. Ficou mais alto, mais alto, mais alto.
E mesmo assim, os homens continuavam a conversar afavelmente e sorriam. Era possível que não estivessem escutando? Deus Todo-Poderoso! Não, eles escutavam, eles suspeitavam, eles sabiam, estavam escarnecendo de meu horror. Isso foi o que pensei então, e isso é o que penso agora. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela zombaria. Eu não podia suportar aquele sorriso de hipocrisia por mais tempo. Senti que tinha que gritar ou morrer. E então, outra vez, escutai. Mais alto, mais alto. Patifes, o rei. Basta de dissimulações. Admito que fiz. Procurem meus tecidos. Aqui, aqui. É o batimento de seu odioso coração.